Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder at Scale. E hoje, junto com o Rodar, novamente, a gente vai falar do que, Rodar? Pra quê? Pra que escalar? Escalar pra quê? E a gente convidou quem? Será que esse convidado conhece do assunto? Vamos descobrir no episódio. Renato, eu não vou falar o Rampazzo. Bom, falei. Renato Raidamos, espero que esteja certo. Ele também espera. Pô, você já sabia, eu tentando falar, todo mundo já sabia. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo. Opa, eu que agradeço. Vai ser um prazer aí. Show demais. Ó, vou apresentar o Renato aqui, né? Renato Rampazzo, não vou tentar falar, não. O Renato é formado em Direito, desde 2017 desenvolvendo software, tendo aprendido como autodidata, atuou na startup Lexio, software de gestão de contratos, fundou a Legaltech Voe Tranquilo e fundou também a ZapSign, em 2020, que se juntou à Truora, tendo êxito em 2022 e agora é CDO da Truora, certo? Isso aí. E desde então aí brincando também, tempo livre com IA e outros projetinhos aí. Ainda nada muito sério, mas estudando bastante. Show. O papo vai ser bom, hein? Show de bola. A gente já vai ter ensejo para o próximo capítulo, né? Da vida aí do Renato. Sim. Daqui a pouco nasce um negócio novo. Boa. Vamos lá, Renato. Vamos contar para a galera qual que é a história aí da ZapSign. Pelo que eu conheci, foi um amigo nosso que contou, né? Nasceu de uma necessidade sua ali, a ZapSign. Não estava conseguindo resolver e fundou a empresa para dar conta disso. Super empreendedor aí, né? Na movimentação. Conta pra gente, como foi esse processo? Boa, vamos lá. Cara, eu nunca me vi como empreendedor, assim, apesar de que eu caí nesse mundo, acho que pela vontade de ficar fuçando com as coisas e criar e me incomodar e falar, se ninguém está fazendo, deixa eu mesmo resolver, enfim. Então, eu era advogado, né, que nem eu falei, e em 2020, ali, pré-pandemia, eu era cofundador da Voe Tranquilo. Voe Tranquilo, ela ajudava passageiro que teve problema com companhia aérea, né? Então, o pessoal entrava em contato com a gente fazia acordo, ou se não tivesse acordo, entrava com o processo, né, contra a companhia aérea. Então, era meio que um contencioso de massa pro consumidor, não para a empresa, né, que é o mais comum. E aí, certo, a gente direto, então, tinha que pedir a assinatura das pessoas, e aí era sempre uma fricção gigante, né, pedir assinatura e falando no WhatsApp, né, era tudo pelo WhatsApp que a gente falava com as pessoas, e aí tinha aquela fricção de, me manda o e-mail, então, qual é o seu e-mail? Aí a pessoa, muitos sequer tinham um e-mail, outros falavam, tá bom, tá aqui o e-mail, só que eu só tenho acesso a ele em casa. Umas loucuras assim. Então, a gente pediu o e-mail da pessoa, ela dava, e aí depois de uma semana, 2 ou nunca, a gente conseguia a assinatura dela. Então, eu falei, tá faltando uma assinatura que dê para enviar pelo WhatsApp. E aí, daí que veio também o Zap, né, nessa época. E aí eu fiz, assim, esse negócio e com a ideia de que, falei, cara, no pior dos casos, né, vai me ajudar, né? E vai ajudar, potencialmente, outros amigos meus que são advogados, né, a coletar a assinatura dos clientes. Isso tinha também um timing, né, importante, que foi na pandemia, né? Então, a pandemia começou, se eu não me engano, em março, né, de 2020. E aí, ainda eu não tinha a dimensão disso, assim, né? Foi óbvio que eu falei, acho que mais gente vai precisar de assinatura à distância, né, na pandemia. Mas, então, assim, cara, em 2 fins de semana ali eu corri, fiz a ZapSign, porque eu não podia fazer nada, né? Estava em casa, preso. Eu estava também querendo provar para mim mesmo que eu conseguia fazer algo que, digamos assim, que um produto, né, que as pessoas vissem valor, minha mãe visse valor, enfim. Então, tinha até um quesito ali de, acho que até de provar meu valor, né, meio que insegurança, até, eu diria. A Voe Tranquilo também, nessa época, a gente não sabia o que ia ser dela, né, porque ninguém mais voava, né? Então, na pandemia, os aeroportos fecharam, então o negócio ali, que eu era cofundador, praticamente não sabia o que ia dar, né? E, enfim, aí surgiu a ZapSign como um MVP, uma coisa literalmente no meu quarto ali fazendo. E, de repente, a gente começou a usar, eu enviei para uns amigos e as pessoas começaram a usar bastante.
E aí o ponto-chave de virada foi quando a gente testou gastar os primeiros R$500 em anúncio. E quando a gente gastou os primeiros R$500 em anúncio, hoje vendo, né, eu vi que as buscas por assinatura eletrônica no Google nessa época, elas sextuplicaram, né, do nada. Então, quando a gente botou aqueles R$500 de anúncio, hoje eu sei que ninguém estava comprando isso. Então, muito barato, choveu o usuário e esses R$500 viraram 1.000, 1.500, rapidamente. E aí, o que você faz? Você bota 1.500 agora, né, que é o que você tem. E isso foi dobrando. Então, assim, foi um projeto que começou completamente despretensioso, né? Só que ele cresceu muito rápido por esse momento. Né? Então, essa funcionalidade que ninguém tinha, né, de assinatura via WhatsApp, e essa sorte ali, né, esse momento de pegar um anúncio que não estava sendo comprado. Né? Hoje em dia, se você for nesse leilão do anúncio, está bem caro. A gente é um dos que aposta ali, mas assim, foi um momento muito bom para começar a empresa, né? Cara, animal. Você fala que não se viu como empreendedor, mas acho que de tudo que eu conheço de empreendedor, é isso que é um empreendedor. Cara, assim, é aquilo, né? Eu tenho falado para todo mundo que converso hoje em dia, né? Que está fazendo algum projeto e tal, assim, você faz 10 coisas, uma dá certo, né? E eu já passei pela sensação de ter o meio certo também, né? Que é o mais comum, aliás. Uhum. Né? Então, acho que boa parte dos projetos morrem. A outra parte, você tem que lutar para aquilo crescer ou ficar no 0 a 0. E tem um ou outro, de vez em nunca, que explode, né? Então, tem muito a ver com você testar várias coisas, assim, realmente. E mesmo quando tem essa aparência de... por exemplo, você pode, sob a mesma marca, sob a mesma empresa, testar 10 vezes, né? Sem mudar a marca. Então, dá uma impressão de que é uma empresa só que nisso a empresa testou 10 Product Market Fits diferentes ali, né? E canais diferentes, e públicos, e produto diferente na mesma marca, né? Então, é muito comum, assim, é raro você acertar de primeira, né? Então, você tem que iterar muito, seja na mesma marca ou com novas marcas, realmente. Cara, tem uma pergunta que é curiosidade mesmo. Quando eu comecei a usar, né, a assinatura eletrônica, né, ela não era algo prático, né? Eu acho que eu tomei conhecimento do Zap como usuário depois de já ter visto outras modalidades, outras ferramentas que não eram tão práticas ainda. E eu falei, nossa, cara, o cara fez no WhatsApp, mas eu já consigo mandar o link e tal. Então, eu descobri talvez de maneira tardia. Minha curiosidade foi a primeira? Você estava surgindo outros ao mesmo tempo? Porque parece que quando eu descobri, tem essa opção, aí eu vi várias opções já, né? Talvez eu descobri depois. Ou foi a primeira? Foi uma das primeiras? Como é que foi esse boom aí, inicial? É até engraçado porque a ZapSign ela foi ter assinatura... foi ter integração com o WhatsApp só 3 anos depois do lançamento. Então, eu falei, pô, como assim? Você falou, era a única assinatura pelo WhatsApp? Era a única assinatura que você ganhava um link para compartilhar onde você quisesse. E aí toda a nossa comunicação e a experiência falava para você compartilhar no WhatsApp. Mas não tinha nenhuma integração, era só um link, entendeu? Então, foi mais uma sacada de posicionamento de produto e ter essa possibilidade, essa feature, né? Mas, de verdade, não tinha integração nenhuma com o WhatsApp. Hoje mesmo que a gente tem integração com o WhatsApp, a maioria das pessoas usa o link e compartilha no WhatsApp pessoal delas. Porque o que as outras plataformas têm o link chega pela marca da empresa, né? Sei lá, então, a DocuSign, aí, que era uma que já existe desde a década de 90, né? Eles integraram com o WhatsApp, mas o link chega pelo WhatsApp da DocuSign, não o seu WhatsApp que você está conversando com o cliente. Sim. Então, assim, a gente foi o primeiro a fazer essa sacada, né? Aliás, eles depois correram atrás e integraram com o WhatsApp, mas nem isso na época. Então, a gente foi o primeiro que permitiu compartilhar o link e a comunicação era toda sobre o WhatsApp, né? Então, foi essa sacada. Muito bom, muito bom. Demais. E conta do restante dessa história. Aí, colocou mais 1.500 de anúncio ali. Você contou pra gente antes aqui que durou em 18 meses, você teve a junção com a Truora, né? E aí, 3 anos, a integração com o WhatsApp.
Teve mais coisa nesse meio do caminho aí, né? Que mais teve de legal aí? Cara, de desafios. Uma história... agora já vai fazer 5 anos e meio, né? Que eu criei ali a Zapsign. Também teve o cofundador ali, o Getúlio, que entrou bem no comecinho mesmo. Então, a equipe saiu de eu e o Getúlio para... Hoje a Zapsign tem 80 pessoas. A Truora tem outras 140. Então, assim, hoje estou num contexto já de 220 pessoas, 230 pessoas aí. Então, óbvio que, assim, passei por todas as fases aí, né, que acontece, inclusive, a venda da empresa, né? Então, assim, nem sei por onde começar, né? Mas assim, passei desde o papel de contribuidor individual, fundador, né? Eu fazia tudo, assim, então, código, design, produto, marketing, suporte, vendas, financeiro, jurídico, apesar de que o Getúlio, óbvio, também compartilhava muitas dessas coisas comigo, né? Mas, assim, saí de fazer tudo isso e ter um punhado de estagiários para hoje ser líder de líderes, né? Então, tem já uma camada de gestão na empresa e eu coordeno essas pessoas, né, basicamente. Então, assim, cara, muitas coisas não sei por onde começar. Vou ajudar. Eu ia falar também. Quer falar? Então, não, você tá no sua, né? Não, pode contar. Eu ia falar contar das fases, mas conta Sim. da primeira contratação, então. A gente começa pelo começo e Nossa, cara. Como foi, na verdade? Acho que é uma coisa legal que acontece com empreendedores também, né? Pô, eu vou contratar uma pessoa. Quando é a primeira empresa, uma novidade ali, talvez, acho que não era, né? No seu caso, não sei como estava lá a Voe. Tranquilo? Foi tranquilo isso. Mas a primeira ali, ou o primeiro líder, como é que foi essas contratações e sensações ali, né? Assim, recrutamento, todo mundo tem uma parte, né? Hoje em dia, eu acho que eu já tenho uma intuição ali para contratar bem melhor do que eu tinha na época, né? Então, assim, dá para falar 3 horas disso, né? Mas acho que a coisa fundamentalmente diferente, assim, que eu sentia é que é muito diferente você contratar contribuidores individuais e você contratar seus primeiros gestores, né? E a minha vida mudou, assim, da água para o vinho quando eu comecei a ter meus primeiros gestores. Porque, na prática, assim, acho que a parte mais intensa e dolorosa como fundador foi essa época em que, além de executar, eu tinha quase 20 pessoas que eu era o gestor direto delas. E todos ali contribuidores individuais. Boa parte deles era júnior ou estagiário, porque eu não tinha dinheiro para pagar pessoas com experiência já de mercado e tal. Então, assim, eu sempre mirei em pessoas que... hoje em dia eu tenho claro esses conceitos na cabeça, né? Mas, assim, você tem uma pessoa que performa bem, você precisa de uma pessoa que aprende rápido, né? E que está motivada, né? Então, o mais difícil é você ter uma pessoa que aprende devagar e que você precisa motivar ela o tempo todo. Então, assim, você buscar gente que aprende rápido e é automotivada, né? Ou que você, dando o ambiente, ela se motiva e essa coisa vem de dentro, assim, né? Seja buscando o desafio, o aprendizado, a própria motivação dela. Enfim, então, eu busco sempre pessoas assim, né? Hoje em dia, né? Então, aprende rápido e com uma automotivação forte. E aí, quando eu fui buscar... Aliás, eu aprendi a ser gestor nesse meio do caminho, assim. Eu nem sabia o que era gerir pessoas, né? Então, assim, eu comecei a entender o que era um one-on-one, né? Aquela reunião individual, sei lá, com qual frequência que você faz. Uhum. Programa de... coisa de desenvolvimento pessoal, como conduzir, né? Então, assim, eu fui entender isso ao longo do caminho, né? Você aprende trocando a roda do carro andando. Mas quando eu comecei a contratar meus primeiros gestores foi quando eu comecei a delegar áreas. Né? Que acho que no começo é até produtivo que você não tenha áreas separadas da empresa, né? Porque se você é o suporte, você é o desenvolvimento, você não tem um gap de comunicação e chegou bug você já resolve, né? Não tem... Uhum. Então, assim, quando você está buscando Product Market Fit, as coisas ainda se mexem muito, né? É bom que você tenha uma pessoa só vendo tudo, só que começa a ficar insustentável. E aí, quando eu comecei a contratar meus primeiros gestores, era como, putz, agora eu posso não me preocupar o dia inteiro com o suporte. Eu tenho um gestor para isso que não só cuida do suporte, como cuida das pessoas que executam o suporte na linha de frente.
Então, hoje, por exemplo, com essas 80 pessoas, 10 ou 8, 10 são gestores e cada um tem suas 8, 10 pessoas ali que ele está gerenciando abaixo. Então, eu gerencio 8, 10. Na verdade, hoje o meu sócio, né? O Getúlio, que gerencia esses 8, 10. E elas, por sua vez, gerenciam outros 8, 10. Assim. Então, a vida fica muito mais fácil. Mas a parte mais dolorida era quando eu não tinha nenhum gestor e eu estava fazendo tudo e gerenciando todos. Né? Isso era muito caótico. Legal, boa. E nessa... Eu estou roubando todas as perguntas aqui. Nessa... Você falou que mudou da água para o vinho quando começou a contratar os gestores. Sim. Deu certo de cara? O que você buscou ali nos gestores? Porque é um pouquinho diferente, né? Acho que o automotivado bastante bem, mas você precisava de alguém que aprendesse? Talvez não fosse exatamente isso. O que era o perfil ali? E, pô, deu certo todo mundo? Teve alguma quebra nesse meio do caminho aí em trazer líderes? É sempre uma dificuldade grande, conversando com também empreendedores aí que cresceram, escalaram. O momento de contratar lideranças, né? Uhum. Cara, eu acho que essa foi uma coisa que a gente errou pouco, assim, Legal, na nossa história. legal, Então, animal. deu certo, mas o momento de delegar, né, jogar fora do ninho ali uma área, né, e tirar do meu guarda-chuva, digamos assim, era... Quer dizer, sempre segue no guarda-chuva, né, mas aí tem alguém mais perto ali olhando. Uhum. Mas o momento era quando eu via que a área já estava com processos relativamente definidos. Então, assim, não era começar do zero algo, porque com os processos relativamente definidos eu sabia o perfil da pessoa que melhor tocaria aquilo, né? Então, uma das primeiras ali foi justamente o suporte, por exemplo, né? Então, nesse momento, parte dos gestores hoje, né, se for olhar na empresa, alguns foram pessoas que cresceram junto com a empresa, então estão aí há 3, 4 anos, e aí foram se desenvolvendo para se tornar gestor, né? Então a pessoa ganhou experiência na própria empresa, mas a maioria a gente trouxe de fora, assim. E aí nisso de trazer de fora era alguém que aprende rápido, é extremamente motivado, mas já fez isso antes. Então a gente está comprando um pouco a experiência que ela já traz de outro lugar, e aí a minha régua era que essa pessoa, talvez como generalista, ela enfim, não vá me substituir como generalista, mas assim, na área dela ela é melhor que eu. Essa era a minha régua. Então, assim, na área dela ela tem que ser bem melhor do que eu para subir a régua, né? Então, eu não quero alguém que faça a mesma coisa que eu faço, igual ou pior. Então, eu buscava alguém um especialista dessa área, que ia fazer melhor do que eu aquela área. Enfim, então aí você pode se dar o luxo de buscar especialistas e não generalistas, né? Show. Sim. Posso fazer uma só? Desculpa. Eu ia, meu hoje. eu ia perguntar Podcast. muito parecido do que você perguntou a última. É fácil falar isso depois que eu já perguntei. Né, porque ele falou de uma maneira muito tranquila, né? E aí a gente contratou os líderes. Isso. Aí eu falei assim, nossa, foi tudo tão perfeito. Aí ele falou, não, a gente... Aí depois ele confirmou. Não, a gente acertou bem nisso aí, que, cara, eu acho que 70%, 80% do caminho de escala trazer gente boa para a coisa ser uma atração e não uma trava, né? E o líder, ele é um multiplicador, porque o recrutamento, ainda que você faça a etapa final, a prova e tal, ele que vai trazer os contribuidores individuais da área dele, né? Então, assim, se você traz um cara ruim, ele vai trazer gente pior ainda. Exatamente. Uhum. Cara, eu vou perguntar sobre o quão clareza, se é que tinha, né? Porque você comentou que, né, pensando em ZapSign, quando era uma necessidade ali de vocês. Só que quando a coisa começou a acontecer muito rápido, essa escala começou a acontecer de maneira natural, né? Que você deu exemplo lá, a gente colocou lá, né, para fazer uma campanha e aí esse dinheiro voltou e as buscas e etc. E isso começou a entrar usuários, né? E aí, qual foi o momento, se é que esse momento teve, de clareza de onde, né, queria chegar? Porque a gente estava até falando nos bastidores sobre, né, essa maratona de 18 meses, que não é uma maratona, foi um tiro curto, não tão curto assim, porque, né, imagino que tenha sido intenso. Então, sobre clareza, teve um momento X que você falou, cara, isso aqui é um negócio que os próprios números estão dizendo ou não? Eu sei exatamente o que eu vou querer fazer, eu sei que eu vou querer vender,
estou fazendo para ou você só foi no flow? Boa. Aí é o pra quê, né? Pra Chegando quê? no pra quê. Chegamos no pra quê. Cara, eu acho que a ambição vai mudando, né? Então, que nem eu falei, eu comecei a ZapSign como um projeto de fim de semana, não estava começando uma empresa, né? E aí quando eu falei, pô, as pessoas além de mim, né, estão usando e tal, aí eu falei, pô, seria legal, né, se isso desse 20 mil reais por mês. Por que 20 mil reais por mês? Porque era maior do que o meu salário na época. como assim, o que eu conseguia tirar dos outros trabalhos que eu tive na época, né? Eu falei, pô, é maior do que eu ganho, então assim, eu poderia uma liberdade, digamos assim, não liberdade, independência financeira, mas uma liberdade de trabalho, assim, né? De eu ser o meu próprio chefe, essas coisas. E aí eu tinha essa coisa dos 20 mil reais na cabeça e tal. E aí, relativamente rápido, a gente atingiu isso. Eu falei, e agora? Então, assim, e agora, né? O que a gente faz com isso e tal? Nessa época até foi uma coisa meio conturbada, porque eu tinha criado a ZapSign como algo separado da Voi Tranquilo e eu continuei operando a Voi Tranquilo. Então, eu tinha 2 negócios. Um que tinha Venture Capital, o outro que era, digamos assim, no tempo livre. E a coisa do tempo livre começou a crescer mais do que o negócio do Venture Capital, sabe? E aí, então, assim, foi um período realmente conturbado, assim, E meu compromisso maior era com a Voi Tranquilo, na verdade, porque era onde tinha funcionário, onde tinha investidor, né? Só que o Product Market Fit de um era muito mais agressivo e melhor ali encaixou do que o outro, né? Então, esse foi um aprendizado, inclusive, que assim, às vezes importa mais o mercado do que a sua execução, né? Então, você ter um negócio mal executado num mercado excelente é melhor do que você ter uma execução excelente no mercado lixo, assim. Então, vários aprendizados assim, mas aí, cara, ambição, até acho que desde que eu comecei a trabalhar, assim, aliás, antes de começar a trabalhar, né, se voltar na minha infância ali, meu pai mesmo, ele me educou sobre educação financeira, assim, muito cedo. Então, com 12 anos, ele me botou para ler livro do Gustavo Cerbasi, sei lá, sabe esses caras assim se você investir 100 reais por mês em 20 anos, no juros de tal, sabe? Eu fui aprender juros compostos antes da escola para entender esses negócios de educação financeira, assim. E o meu pai, ele era meio... Assim, a real é que ele era meio traumatizado com isso, porque ele na infância, né, o pai dele era empreendedor, e o meu avô, no caso, né? E ele faliu, né, como empreendedor. Então, eles tinham uma vida muito, assim, abastada e tal. Ocorreu essa falência, porque ele estava construindo um prédio que foi embargado, né, por alguma prefeitura e tal. Eles não quiseram pagar propina nem nada, né? Então, assim, tentaram resolver pelas vias normais e faliu, né? A construtora, eu não sei exatamente o que era, mas, assim, faliu esse negócio. E o pai dele, nessa, teve um AVC e morreu, né? Então, assim, eles saíram de uma vida materialmente confortável para perder tudo em muito pouco tempo. E perdeu o pai, inclusive, né? Não só a questão material, né? Que acho que até pior, enfim. É verdade. Então, desde cedo ele já me colocava essa coisa, não, da estabilidade financeira, segurança financeira, independência financeira e tal. Então, desde cedo, antes de ter dinheiro, eu já pensava em qual era o meu número, né? Não sei se vocês têm um número assim, mas qual era o meu número para não acontecer comigo, digamos assim, o que aconteceu com o meu avô, né? Então, eu tinha muito esse objetivo financeiro, assim. Então, desde estagiário, ganhando merreca, eu já poupava, né? Meio filosofia Gustavo Cerbasi. E eu estava construindo isso, assim, né? E aí, de repente, eu me vi empresário, né? Então, de repente, você é dono de uma empresa que gera caixa e aquilo fica completamente desconectado da vida de um assalariado, digamos assim, que é o que eu me senti até então, né? Então, de repente, quando você começa a ser dono de um negócio, aquilo assume uma proporção exponencial, né? Enfim, então, nesse momento que a gente atingiu os 20 mil reais, eu falei, tá, agora já deixou de ser uma questão de salário, né? O que é, então? Aí eu falei, pô, talvez isso seja meu ticket para a independência financeira, né? E aí eu falei, não, vou crescer esse negócio, vou tornar ele saudável, sustentável e vamos ver até onde vai, né? E aí, depois de 18 meses de começar as ZapSign, surgiu uma oferta,
que, digamos assim, batia o número. E aí, óbvio, uma decisão difícil, tal, mas assim, eu já estava, digamos assim, há 6 anos no setor de tecnologia, né, trabalhando, cara, 70, 80 horas por semana, e surgiu um ticket ali de saída de todo esse estresse ou toda essa preocupação e poder quebrar a qualquer momento, né? Que pensa que, apesar da Zapsign estar crescendo muito rápido nessa época, a gente rodava o caixa inteiro dela a cada 15 dias, né? Então, assim, entrava o dinheiro, saía os salários e reinvestia em anúncio. Então, a cada 15 dias ali, você se sentia muito rico ou muito pobre, assim. E assim, e aí, cara, quando você tem esse ticket, né, que, digamos assim, desde os 12 anos de idade ali, você pensava já, né? Fala assim, não, quando eu tiver isso, eu estarei tranquilo, né? E você olha e fala, cara, eu posso continuar apostando, né? Eu posso continuar... Porque aí você se torna um investidor já, né? Você não é mais um operador, né? Quando você tem uma oferta de compra do negócio, você recusar, é como se você estivesse pegando esse dinheiro e você investindo, né, no negócio. Então, aí você se torna investidor já, né? Não é mais um empreendedor, né? Acho que o empreendedor é o cara que, na definição da palavra, né? O empreendedor é o cara que faz algo difícil, tira do zero, tal, né? O investidor é o cara que aposta o próprio dinheiro, né? E acho que eu sempre fui mais empreendedor do que investidor. Até hoje, inclusive. E aí, enfim, aí teve esse momento, eu falei, não, pela minha família, pela minha estabilidade, para eu não virar o case do meu avô, aí eu topei, enfim, e estou feliz, assim. Então, acho que tem coisas não monetárias também, né? Óbvio, da venda da empresa. Então, por exemplo, acho que para a equipe foi muito bom também, porque é uma galera que hoje em dia todo mundo ali fala espanhol, que é uma empresa colombiana, né? Todo mundo já viajou internacionalmente. Tinha gente que não tinha nem passaporte, né? A gente já fez quase a empresa inteira viajar para Colômbia, para República Dominicana, para México, assim, 3, 4 vezes, que é uma coisa que eu não teria conseguido proporcionar, né? Eu mesmo também, né? Entrei nessa, eu não falava espanhol, nem conhecia esses lugares antes. Então, é uma decisão financeira, família e para a própria equipe, né? Também acho que tem um impacto gigante. Então, enfim, acho que poucas vezes a gente tem a oportunidade de passar por essas coisas, né? Mas, enfim, foi bem interessante. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Renato, você trouxe coisas muito legais que eu preciso fazer Não fala muito, tá? Não, cara, só da tua última fala dá pra gente literalmente escrever um livro. E aí eu tenho que comentar isso, eu queria, né, fazer uma parte aqui rapidinho. O Rudá, pô, tá pra lançar, né, o livro do Rudá, Líderes que Escalam, certo? É isso aí. E pô, essa fala me lembrou muita coisa, que você já me deu spoiler aí do livro. E comenta pra gente como é que... O que esperar, quando que lança... Cara, tem muita mesmo. A gente tá gravando hoje aqui Halloween, 31/10. Tá assustador aqui o estúdio. A equipe fez baita trabalho. Não vai aparecer, mas fez. Mas o livro vai ser lançado dia 12/11. Esse episódio deve ir ao ar 11/11. Então vai estar aí a um dia de distância. E o livro fala sobre... sobre tudo. O Renato parecia que estava falando do livro. Sobre como, talvez um passinho atrás, né? A empresa é um reflexo do líder. 2, como o líder tem que evoluir na escala da empresa. Então, as fases que passa ali dentro, desde que ela é só uma ideia na cabeça, foi muito ilustrativo para mim aqui, mas é uma ideia da cabeça, estou tirando do chão, estou ganhando tração, trazendo as primeiras pessoas, até uma saída ou não. E a leveza que essa saída pode proporcionar, que acho que é a próxima pergunta que eu quero fazer pro Renato. E depois, como o líder... Como a gente traz isso pro dia a dia ali do líder. E clareza e alinhamento como ferramentas para a escala. Então, é isso aí que dá para esperar. Foi parte da minha experiência escalando a Outsmart.
e atendendo ali as scale-ups mais legais, né, do Brasil, algumas delas, Quinto Andar, Olist, Livap, Willbank, Get Ninjas, enfim. Amanhã, se estiver vendo esse aqui ao vivo, Sim. é o dia do lançamento. Se não, 12/11 vai estar na Amazon para compra. Show. Muito bom, muito bom. Valeu. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Cara, legal, legal. Pô, acho que agora é sua, né? A pergunta. Boa. Então, dito isso, acho que agora a gente chega no pra quê. Porque você trouxe cheguei no meu número. Cheguei no meu número não, né? Foi me ofertado o meu número e você tinha decisão ali na frente. Daquele caminho que foram só flores até aqui. Você vai contar das peripécias aí, mas... Ele traz essa tranquilidade, né? Sim, tanto na fala quanto, tempo, né? quanto na história. Esqueceu, né? Ficou para trás os perrengues ali. Brincadeira, tá aí. Mas tinha essa decisão na frente, chegou no número e ela significa, você dividiu um pouquinho com a gente aqui, né? Em bastidores antes, mas ela significa... poder, na palavra que você mesmo usou, né? Em possibilidade. O que passou pela sua cabeça ali, acho que naquele momento talvez tenha tido momentos anteriores, onde você tenha vislumbrado ou não, com a Voe Tranquilo, será que eu vou chegar nisso um dia? Dúvidas que talvez surgem no caminho. Quando chega aquele momento, como é que é tomada essa decisão? Como é que você... olhou para isso para frente como empreendedor? Essa é uma pergunta que a gente não tem chance de fazer sempre, mas é muito legal para dar essa provocação aí para quem ouve a gente. Legal. Cara, é difícil assim de ter uma fórmula, né? Porque acaba, acho que sendo... Se a gente se tornar muito financeirista, né, de olhar só para o valor monetário ali, que é provavelmente que os fundos de investimento fazem, né, você vai... Acho que é um luxo que é só quem tem muito dinheiro que pode se dar, assim, já, né? Ou realmente não liga para o risco e tal, né? Mas quando você traz para o aspecto pessoal, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas qual que é a utilidade marginal do dinheiro, né, na vida de alguém? Então, os primeiros R$1.000 que a pessoa tem vale igual os R$1.000 ali, depois que ela já tem 1 milhão, né? Então, você sai do zero para os 100 mil. Quanta diferença isso faz na vida de alguém versus você sair do 1 milhão para 1 milhão e 100 mil, né? Então, o dinheiro tem essa utilidade marginal, digamos assim, e acho que foi muito... Essa foi a minha principal decisão, assim, né? De falar, cara, talvez se eu mantiver as fichas na mesa, né? Trazendo o poker aqui, né? Se eu mantiver as fichas na mesa e jogar por mais tempo, talvez o pote cresça, né? Mas talvez eu perca tudo, né? E é bem possível, né? Que se perca tudo. Ou que o pote simplesmente reduza, não vale a nada. Que já vi muitas vezes acontecer também. Então, mas é aquilo, se você tem, tirando essa mesa ali das perspectivas, se você tem em casa não sei quantas milhões de fichas, você pode se dar o luxo de ficar brincando. Mas se isso é tudo que você tem, aí já é uma decisão um pouco mais difícil, sabe? Então, acho que conselho financeiro tem que sempre dar com o contexto da pessoa, né? Porque se você bota no Excel, né, e vira uma questão meramente probabilística, tal, perde essa noção de utilidade do dinheiro para as pessoas, né? E aí você trouxe essa palavra poder, acho que a gente estava falando antes, né, de começar aqui. Hoje eu tenho essa clareza de que, ou essa teoria, né, de que o poder tem 2 camadas, assim, né? Então, a primeira camada do poder, no sentido da palavra, seria aquela você poder fazer o que você quiser, né? Então, essa liberdade individual e tal, que eu acho que é o que alguém conquista no sentido capitalista da coisa quando ela tem
uma renda passiva ali que cobre os custos de vida dela, né? Enfim, essa independência financeira. Então, você tem o poder de não depender de um salário, por exemplo, de não depender de trabalhar para alguém, que é um luxo, assim, que, putz, eu chutaria que 1% da população tem. Então, tem essa camada de poder, mas tem uma segunda camada que já é você começar a usar esse dinheiro, né? Esse poder determinar as decisões, não só as suas, mas a dos outros, né? E aí um exemplo caricato aí seria, sei lá, a pessoa que tem 20 funcionários trabalhando domésticos na casa dela. Então, assim, quem que tem poder de ter 20 funcionários trabalhando na casa dela é quem tem uma renda suficiente para sustentar 21 pessoas, ela própria e os 20. Né? Óbvio que tem muita desigualdade, né, nisso. Esses 20 certamente não ganham como CEOs, né? Mas tem essa realidade do Brasil, então. Mas, assim, acho que, no fundo, o dinheiro, né? O dinheiro acaba significando é isso, né? Uma distribuição social de quem determina o que os outros vão trabalhar, né? Então, você ter X de dinheiro, você pode, de repente, determinar o seu próprio trabalho, né? Se você tem 10X, é o seu e mais de 9 pessoas, né? Enfim. E olhando para trás hoje, acho que acaba fazendo sentido que o poder que eu sempre desejei a minha liberdade, né? Agora, ficar definindo decisão dos outros aí já entra em outros 500. Já entra numa questão realmente social, literalmente, né? Uma questão social. E, enfim, aí não sei se a gente entra aqui em distribuição de riqueza, essas coisas assim, mas acho que essa é a utilidade do dinheiro no fim do dia, né? Cara, é muito legal como você fala do dinheiro, né? Porque, primeiro que, por mais que não seja mais tão tabu, né? Ainda assim, dependendo do contexto, ainda né? Porque de quem está falando, como está falando. E quando a gente correlaciona isso com escala, é natural que a gente pense, pô, vou escalar para vender o negócio, vou escalar porque eu quero que isso me gere lucro, ou porque eu quero realizar determinados sonhos, etc. E é uma coisa que agora nem é uma pergunta, é só compartilhando, acho que é mais um elogio, né? O quanto a tua clareza, e acho que o insight que eu tive, aí me corrijam se eu estiver errado, né? A tua clareza, passo a passo. Você não tinha a clareza final no primeiro momento, mais óbvio que isso pareça, né? Você não tinha um moonshot ali de, cara, é isso, não. Você mesmo diz, primeiro eu queria isso. Resolvi meu problema. Daqui a pouco eu entendi que podia mais. E aí, quando você traz o seu pra quê, né? Do pra quê escalar, para não repetir, né, a história do seu avô e coisas intangíveis, cara, eu acho isso animal, porque quando você falou, depende do contexto do quantas fichas você tem. E aí você tinha uma quantidade de fichas intangíveis, porque você podia ter muitas fichas, mas você também queria trazer isso, esse exit, né? Tanto não só de desenvolver algo que fosse funcional, mas esse sucesso para contar, né? Para contar para a família, né? Para contar para si mesmo ali. E eu achei isso muito legal porque a forma que você falou, e aí eu queria confirmar, né? Foi muito assim, pô, aí bateu o número, era exatamente o número que eu tinha imaginado, né? Na sua segunda ou terceira fase ali de definir o para quê. E aí você não demonstrou nenhuma, né? Não que não tenha dado aquela coçadinha de, será que eu vendo? Será que não pode valer mais, etc. Você demonstrou que isso foi muito tranquilo. Então, eu achei isso muito legal, porque quando a gente fala de clareza, parece um papo meio intangível. Não, acho que você conseguiu tangibilizar, porque uma das coisas que tangibiliza a clareza, obviamente, é quando a gente coloca isso em números. Né? Então, a clareza do quanto eu quero, para que eu quero e quando eu quero. Então, você trouxe isso muito bem. Então, baita insight para mim. E aí, claro, né? Não vou deixar fácil só elogiar. Aí tem a provocação. Beleza, deu tudo certo. Estou considerando que deu tudo certo, porque eu acho que é uma baita história de sucesso e está sendo, né? Mas nesse caminho, teve algum dia que você falou assim, né, algo que aconteceu ou que você fez, alguma decisão que você tomou, que você falou, puta, cara, isso aqui podia ter sido diferente. Isso aqui fugiu muito do meu pra quê, ou isso aqui atrapalhou, isso aqui atrasou, e que hoje você faria diferente, ou
algum aprendizado? Cara, se parece tranquilo, até é mentira, assim, porque não foi tranquilo, né? Nenhuma dessas decisões, né, foram fáceis. Acho que é o que hoje a gente está falando aí com distanciamento, né? Quase história. Né? Então, aí as emoções já foram processadas, né? Ressignificadas, não sei o quê, mas acho que todo esse período, né, foi muito difícil. É um período também que, como vocês podem imaginar, né, a pessoa que está trabalhando 70, 80 horas por semana e tá com medo daquilo, assim, cara, o dinheiro chega a zero e 300 mil em 15 dias, assim, e volta para o zero depois e tal. É muito estressante, né? E acho que esse é um fator importante também na hora de escalar, né? Quando você está em algo escalando, geralmente a sensação... E aí eu já estive, né, em muitos projetos que a sensação é que você escalar é empurrar uma pedra acima, né, da montanha ali, aquele mito grego, sei lá, o Sísifo, se eu não me engano, né? Assim, sim. Cara, tem essa coisa de escalar, você empurra a pedra acima e em raras situações a sensação é que a pedra está rolando e você só corre atrás dela. É raro, mas assim, acontece de vez em quando, que é outra forma de dizer o Product Market Fit, né? Então, a Zapsign foi um caso desse que a pedra começou a rolar para baixo e eu só estava correndo atrás e acompanhando, né, digamos assim. E digamos assim, a empresa está crescendo, o seu trabalho é tirar os obstáculos e entender por que ela está crescendo. E deixa ela crescer, porque você encontrou algo que realmente quase que cresce sozinho. É exceção. Digamos assim, acho que eu consegui achar coisa assim 2 vezes na vida, sabe? O resto foi empurrar a pedra acima. Então, assim, zero tranquilidade. E mesmo quando você está correndo ladeira abaixo, correndo atrás daquilo... não é que é divertido, né? Você também, cara, você está desesperado. Então, eu estava falando com o Rudá aqui antes, né? Toda semana tendo empresa e tal, e principalmente quando as coisas estão mudando tão rápido, cara, toda semana acontece algo que parece que a empresa vai deixar de existir, né? Então, eu lembro lá no começo a gente foi notificado pelo Facebook que eles falaram que o nome Zapsign infringia a propriedade intelectual deles, então a gente tinha que mudar o nome da marca, mas já tinha cliente, já tinha sociedade, já, assim, cara, ia ser um trampo gigantesco. E aí sendo ameaçado de ser processado pelo Facebook, imagina. Outro momento, o site saía do ar e eu estava no carro, aí de repente, cara, é um produto que as pessoas dependem dele para fechar a venda, né, que é a assinatura de contrato. É só, cara, se ficar fora do ar, eu não sei o que fazer, aí você não sabe qual que é o problema, aí você tem minutos ali para abrir o computador, onde quer que você esteja. Então, assim, umas loucuras, assim, né? E toda semana acontecia alguma coisa dessa. Então, a aparência externa de sucesso e tranquilidade é zero. Assim, realmente muito mais uma sensação de que você está lutando pela sobrevivência, né? E assim, até eu fui entender também, tem tipos de empresa, né? E quando você está nessa fase inicial, assim, das duas, uma. Ou você está no modo sobrevivência, que se você não sabe, sua existência não está garantida, né? Ou você está no modo, entre aspas, unicórnio. Acho que a Zapsign nunca tive essa mentalidade de virar um unicórnio, mas o crescimento eu sentia como tal, sabe? Naquele início, assim, porque realmente era uma coisa que crescia 30% ao mês, né? Então, um negócio violento, assim, de crescimento. E aí, imagina, em 3 meses a empresa dobrou. A cada 3 meses a empresa dobra, né? Então, assim, realmente é muito estressante. Então, assim, eu até esqueci a pergunta, cara, mas só de lembrar do estresse aqui, a gente já fica... Se teve alguma coisa que você fala, putz, podia ter feito diferente nesse... Assim, em relação a Zapsign especificamente, cara, é que assim, a gente sempre foi muito apegado à ideia de experimentação, sabe? Então, igual eu falei, que você testa 10 projetos e 8 dão errado, cara, tudo que a gente fez na Zapsign foi na base da experimentação, assim. Então, assim, você testa 10 coisas, 8 dão errado, mas assim, tá no modelo, né? Acho que os piores erros são sempre relacionados a pessoas, porque você não pode tratar como... testei 10 funcionários, 8 deram... Não é tão simples, né? Então, acho que os maiores erros sempre foram relacionados a RH, assim.
Então, contratar mal ou manter uma pessoa mais tempo do que você deveria, assim. Ou falar besteira, sabe? Então, assim, acho que, no geral, as decisões que eu mais me lembro, assim, erradas foram relacionadas à gestão de pessoas. Mas também é aquilo, vai aprendendo. E hoje em dia eu já tenho um sexto sentido ali, Homem-Aranha, assim. Então, cara, eu falo com alguém em 5 minutos, eu já falo, putz, essa pessoa me lembra tal pessoa, né? E geralmente se confirma depois de alguns meses, assim. Boa. Pô, o Fabiano fez o estresse viratona ali de então novo, né? Ele já tinha até esquecido. Não, foi bom. As emoções tal, estão a bem gente trabalhadas. Não, cara, e mesmo assim, passado. todas essas decisões que hoje eu estou tranquilo, pô, pode ter certeza que assim, eu já questionei elas 30 vezes. E dependendo do humor semanal, você tá bem ou tá mal com aquilo, mas assim, hoje em dia eu tô tranquilo, sabe? Acho que isso que é o... E aí com terapia, né? Com encontrar outras coisas além do trabalho, né? Na vida. Além do dinheiro, né? Aí você vai ficando tranquilo com as coisas. Legal. Mas é um puxa-empurra que a gente vai se fazendo e o negócio vai demandando, né? Tanto você colocou desespero e o outro você não colocou a palavra, mas parece uma euforia, né? Com como a coisa estava acontecendo ali. Uma empresa escalando é isso, assim. Você está no olho do furacão, pro bem e pro mal, o vento é forte. Aí, às vezes, você aproveita, às vezes, você é derrubado. Mas, assim, é um estresse constante, assim. Eu acho que hoje em dia, talvez, né, com a experiência que eu tenho hoje, talvez dê para navegar isso com menos estresse. Talvez, mas eu não tenho certeza, porque todos os meus amigos que eu vejo empreendendo, que estão em fase inicial, eles estão extremamente estressados. Assim, eu não vejo um que está tranquilo, sabe? Então, não sei se é uma necessidade realmente ou se tem um jeito mais tranquilo. Não sei, estou para descobrir ainda. Não sei se vocês sabem também. Acho que as estatísticas futuras talvez vão conseguir dizer para a gente. Porque, às vezes, é a personalidade de quem funda uma empresa que faz ser alguém mais... Eu preciso que todas as coisas estejam funcionando hoje, já. E quem assume depois tem uma outra característica, tem algumas coisas assim de... Tem negócios e negócios, né? Também, né? Então, assim, Também. você tem um restaurante, você vai se estressar muito mais do que se tiver uma consultoria, de repente, né? Enfim. Mas acho que falando de escala, né? Principalmente startups, é muito da maturidade e dos praquês, né? E via de regra, os praquês são... Puta, eu preciso escalar o quanto antes, ganhar o máximo possível. E aí isso é inerente, é o caos inerente, né? A gente falou já aqui de caos com o Zé. Então, é muito raro a gente ver alguém que quer fundar algo, que quer algo, que fala, não, se isso aqui acontecer num tempo ok, a minha prioridade é a minha vida pessoal equilibrada. É muito raro. Eu conheço o quê? 2 pessoas só, né? Que tem esse pensamento. Só 2 pessoas. Conheço. Mas elas precisaram viver muitas outras coisas antes para chegar um momento e falar, não, esse business aqui, cara, a prioridade tem 3 coisas antes do business dar muito certo. A vida pessoal, família, o filho. Mas não dá para, acho que, chegar nesse raciocínio, teoria também, tá? Não dá para chegar nesse raciocínio antes de você viver outras coisas. É que nem aquele cara que já tem muita grana, né? E decidiu não ter mais carro e fala assim, ou decidiu não ter imóvel porque ele tem a teoria de que não é um ativo, aquele papo todo de ativo. Não tenha um carro. Cara, quando ele comprou o primeiro dele, ele tinha que romper esse teu tesão de ter, né? De possuir. Então, é o contexto, né? Muito fácil a gente cagar regras, né? Que a gente estava falando, quando a gente já viveu, mas às vezes a pessoa precisa viver aquilo para aí sim mudar essa visão. Não que ela tem que se ferrar, né? Mas as experiências vão moldando. Então, eu acho que a resposta seria que se são negócios, principalmente tech, ainda mais na velocidade que a gente está agora, cara, muito difícil, né? Inclusive, eu passei os últimos 12 meses brincando ali, testando coisas de inteligência artificial, assim, e uma coisa que eu reparei é como o surgimento dessa nova tecnologia fez com que todos os empreendedores dobrassem, assim, o sangue nos olhos, assim, né? Então, cara, você vê as startups que nascem hoje, elas fazem, assim, a sensação é que elas fazem tudo 4, 5, 10 vezes mais rápido do que as startups de 5, 10 anos atrás. Então, assim, tanto pela produtividade, né? As ferramentas evoluíram, não só IA, né? Mas as ferramentas evoluíram, as pessoas estão com mais experiência, né?
Mas, cara, coisa que antigamente você falava, isso daqui demora 3 anos para fazer, tem gente fazendo em 3 meses, assim. Então, é um negócio violento de velocidade. Sim. É. Olha, a gente está caminhando para a reta final, a gente tem sempre as nossas... Algumas últimas. Mas para não esquecer, deixa eu só mais essa para não esquecer. Cara, você tem uma newsletter, né? E, pô, a gente vai deixar o link nos comentários, na descrição. Mas comenta pra gente o que o pessoal pode esperar para te acompanhar lá. Ah, boa. Ela é atualizada com menos frequência do que eu gostaria. Então, o último artigo que eu escrevi foi justamente sobre esses 12 meses, né? Que eu voltei a escrever código, testei ferramentas de inteligência artificial. E a pergunta que eu queria responder era o que vai acontecer, né? O que eu acredito que vai acontecer com essa nova tecnologia, né? Que eu acho que ela vai ser tão impactante quanto o surgimento da internet, dos computadores e tal. E a crença por trás disso é que ela tem o potencial de automatizar não só a força manual, né? Que as máquinas, a robótica, né? Automatizou. Ela tem capacidade de automatizar a força intelectual, né? Então, assim, acho que a gente não está ainda na inteligência artificial geral, né? Mas aí é isso que eu tento responder no artigo, que eu acho que vai acontecer com os trabalhos, principalmente, né? E essa estrutura social aí. Enfim, então, eu só escrevo quando eu acho que eu tenho algo realmente que eu me aprofundei, né, para falar, então acaba não tendo aquela frequência boa, mas enfim, quem quiser acompanhar está convidado e discutir, enfim, eu gosto bastante de discutir esses assuntos. Legal, show. Só a profundidade do que a gente trocou aqui, acho que você vai ter um monte para falar. Tem um sentar e escrever que demanda trabalho, tranquilidade, né? Você acabou de fazer o livro, aí você sabe bem. Né? O meu foi nas custas de madrugada sem dormir por conta do nascimento do filho. Aproveitava que estava olhando o bebê ali e já ia escrevendo. Era aquela pedra rolando que você falou, deixa eu fazer alguma coisa com essa pedra aqui. Boa. Cara, a gente chegou no ponto onde você está hoje, né? O que você está construindo, o que você espera construir daqui para frente? Você falou um pouquinho, né, para a família, né? Acho que tem esse lado, mas da sua carreira, para o mundo, para onde você está olhando agora. E emenda nessa resposta a reflexão que você queira deixar aí para os nossos ouvintes. Não sei se as coisas conversam tão bem aí, talvez sim. Fica o desafio também. Vixe, não tinha pensado nada pronto, aí eu cagar a regra, né? mas, cara, assim, sobre o meu momento, né? Eu ainda gosto muito de aprender, né? Criar coisas e ficar mexendo, o desafio, né? Aquele estado de flow, né? Que você tem um desafio um pouquinho maior do que as suas habilidades. Então, algo que me motiva, assim. Sempre fui meio nerd, ficar estudando e tal. Então, eu tenho lido muito. Coisas que têm me interessado ultimamente é economia, China, inteligência artificial e educação. Então, assim, cara, tem um monte de livro ali que eu estou fazendo. Tem essas coisas de inteligência artificial que eu estou mexendo mesmo. Não sei o que essa mistura vai dar, né? Mas, no fundo, não quero pagar de filantropia, porque eu não estou fazendo objetivamente nada ainda, mas, assim, eu quero ver... que impacto social que dá para gerar com essa mistureba aí. E a primeira coisa é não atrapalhar, né? Então, assim, não atrapalhar, mas aí depois o que dá para ajudar. Então, tenho pensado muito... óbvio, né? Sigo operando ali também na Truora, na Zapsign, mas fora isso, assim, eu tenho olhado muito para educação, né? Então, alguns números aí que me chamam a atenção, tem 50 milhões de estudantes no Brasil, 80% disso está em escolas públicas, né? E acho que a educação é a única coisa que vai, a longo prazo, mudar qualquer país, assim. Então, tem me interessado muito isso. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas é o que tem me consumido aí minha energia mental, ultimamente. E aí, sobre o que eu daria dica para as pessoas, não sei, acho que o que a gente pode é compartilhar a nossa história, assim. Acho que no fundo,
não importa o sistema econômico ou se a gente vá para um capitalismo, um comunismo, um socialismo, China e não sei o quê, acho que realmente a nível do indivíduo a gente não tem alternativa senão seguir se adaptando, aprendendo, se esforçando. Acho que às vezes tem gente que tem muito mais oportunidade que as outras, né? Mas assim, independentemente das cartas que você começou na mão, acho que não temos alternativa senão nos esforçar. Mas assim, eu estou preocupado socialmente o que a gente pode fazer e tal. E aí acho que é só ações coletivas mesmo, mas assim, acho que sigam se adaptando e aprendendo e melhorando. E o que eu puder ajudar, estou disponível, assim. Então, quem quiser bater um papo, me chamar, carreira, não sei o quê, estou super disponível. Show, Renato. Eu vou para minha última, aí daqui a pouco eu vou dar até a dele. É uma que é clichê, mas a gente adora essa clichê, né? Já virou padrão aqui. Que é se você encontrasse o seu eu, né? Lá do começo da jornada de trabalho, principalmente, né, carreira, enfim, do momento que você quiser. O que você diria para ele hoje, né? Algum recado, caso você pudesse voltar e dizer? Cara, acho que se eu voltasse, eu tentaria não atrapalhar, porque, assim, eu tô feliz onde eu tô hoje, sabe? Assim, faz as cagadas... só vai. Só vai. Faz as cagadas que você fez, enfim, faz o que você fez, vai ser ruim, mas, assim, uma hora você vai estar feliz aí. Então, é aquilo, às vezes, se a gente sabe demais, né? É o problema do especialista, né? Às vezes você tem que saber pouco para começar um negócio. Se você souber demais, você não vai ser criativo ou vai ter medo, não vai querer fazer, sei lá. Então, às vezes, acho que a ignorância, para quem está, digamos assim, testando coisa nova tal, pode ser até positiva, né? Então, cara, hoje assim, eu olho, que nem eu falei, né, para os meus amigos mais jovens, assim, eu tô com 31 anos, né? Sou jovem também, mas enfim, eu tenho amigos aí com 23, 24, que estão no começo de carreira, empreendendo e tal. Eu olho para eles e falo, cara, eles são muito mais inteligentes que eu, eles são muito mais esforçados que eu. Enfim, então, acho que essa energia, assim, quando eu estava nessa época, se eu tentasse jogar conhecimento e conselhos e tal, talvez eu tinha cagado tudo, sabe? Então, assim, tentaria não atrapalhar. Legal. Boa. Essa foi uma nova. Boa. E, bom, então, para a gente fechar, uma que a gente também sempre faz é quem que você gostaria de ver aqui? Conta, pô, quem que a gente convida? Convidado aí? Deixa aqui. Pô, cara. Que história, que pergunta. Trazer o presidente da China aí, talvez, né? O Xi Jinping. Não, agora brinca. Não sei, né? Acho que tem vários fundadores aí que vocês podem trazer. Tem o meu próprio sócio também, né? Mas, enfim, para dar uma variada de tema. Cara, vamos... O Datrora, ele fala espanhol, né? Não sei se o Datrora fala espanhol. Pô, vocês me pegaram aqui de calça curta. Deixa eu pensar. A gente sempre se esforça para isso. Se vocês quiserem uma coisa mais early stage aí, pode trazer um desses meus amigos aí, por exemplo, o Nathan. Ele é um cara que começou a Realmate aí faz 2 anos, já estão faturando quase R$500 mil por mês. Legal. Fazendo inteligência artificial no WhatsApp. Então, o principal cliente deles é imobiliária, assim. Então, é um cara que está no olho do furacão agora. Aí. É um desses aí que eu falei que é mais inteligente que eu. Então, acho que seria legal um cara desse aí. Ou se quiserem alguém aí que já está late stage, não sei o quê, aí, enfim, aí tem vários. Você sabe melhor que eu. Conhece mais gente que eu. Bacana. Boa. Valeu. Então, a gente convida o Nathan saindo daqui. Boa. Combinado. Cara, é isso. Muito obrigado. Baita papo. Dava para puxar vertentes aqui para um monte de lado e ficar aqui o dia inteiro. Mas, pô, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela troca aqui e é isso. Obrigado, Renato. Muito bom. Muito bom. Obrigado desculpa aí falar tanto. Mas acho que era ideia também, né? A ideia. Você que ficou com a gente até aqui, obrigado. E a gente vai deixar os contatos do Renato para que você possa segui-lo e seguir a newsletter também. E mais informações do livro. Beleza? Até a próxima. Até.